live com o Felipe Piacente. Já já ele está aparecendo aí, a gente já vai começar a conversar. E eu acho que vocês vão gostar muito. Eu estou super animada, muito animada com essa conversa. Vai ser muito legal. Afinal, é um assunto que interessa a todo mundo, né? Como aumentar a massa magra, atividade física. Essas perguntas sempre surgem, né? E pelo menos para mim, na minha situação, faz parte da minha rotina, né? Atividade física, o que fazer, o que não fazer, qual o melhor exercício, faz aeróbica, não faz aeróbica, todas essas coisas que envolvem, né, a saúde. Eu brinco, né, que quando a gente tem mais de 40, não é uma opção fazer atividade física. Não faz porque gosta, faz porque tem que fazer, ponto. Então, a gente tem que pensar bem como fazer a melhor forma, por quanto tempo, que tipo de exercício, enfim. Essas coisas todas. Vamos esperar o Felipe chegar, o pessoal também chegar, pra gente começar. Tô animada. E aí, como é que foi o dia de hoje? O meu foi bom dia. Um dia normal, de trabalho. Hoje, por exemplo, não consegui ir pra academia, não deu tempo. Acordei um pouco mais tarde, aí já encrencou tudo. A gente tem que ter disciplina, né? Não é fácil não, pessoal. Não é fácil não. Esperar o pessoal chegar, pra gente começar. Vamos lá. Nossa conversinha de quarta-feira. Oba! Até um mês, mais ou menos, 2 meses atrás, quarta-feira à noite era um horário que eu não conseguia estar aqui com vocês, tinha outras atividades. Aí eu mudei meu horário noturno e aí quarta-feira ficou um dia disponível na maior parte das semanas. Então é um dia bom pra gente marcar as lives, né? E poder conversar um pouco. É bom que deu certo. Então, minha gente, chega mais, para que a gente possa dar início. Deixa eu ver aqui que horas são. Desculpa o dedão aí na frente. Já tá no nosso horário, né? Tá no nosso horário. Vamos lá, vamos aguardar o pessoal chegar, o Felipe chegar. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos chegando. A gente já tá a menos de um mês do Natal, né, gente? Olha que loucura. Muito bom. Eu ainda não lancei meu cardápio de ceia. Tô atrasada nisso. A gente vai ter assados, sobremesas. Normalmente é o que mais sai, né? Os assados e as sobremesas. E a gente para São Paulo entrega no dia 24, no endereço da pessoa que encomendou. É uma tradição aqui na Deliarte, a gente já faz isso há muito tempo. É bem legal. Oi, Fernando, seja bem-vindo para a nossa live, aguardando o Felipe entrar para a gente começar a conversar. Fique à vontade e já já a gente começa. Se tiver alguma pergunta para o Felipe, já pode ir deixando aí. Já registra. Quando ele entrar, a gente começa a responder. O Felipe já está chegando.
uma noite gostosa, pelo menos aqui em São Paulo, né? Uma noite bem agradável. Não tá um calorão, nem frio, nem chuva. Realmente tá gostoso. Opa! Vamos lá para começar. Oi, Rô! Oi, Rô! A gente vai fazer uma conversa aqui bem legal com o Felipe. Sejam bem-vindos. A gente vai falar sobre atividade física, musculação, ganho de massa magra, principalmente para quem já não é tão jovenzinho como eu. E um monte de gente aí que me segue, está na mesma situação, né? Vamos esperar o Felipe entrar. Oi, Elisângela, seja bem-vinda. A gente já vai começar a nossa live. Estamos aguardando o Felipe, que ele está chegando. A gente tem que, né, preparar física e mentalmente para oferecer o melhor de nós aqui para você nas lives, não é? Tem que ser assim. Já a gente começa. Já. Então, e aqui a gente já está numa expectativa natalina, né? Porque estamos a menos de um mês do Natal. Os cursos de Natal bombando, os panetones, as sobremesas, os assados. 1 milhão aqui já, apesar de ainda ter muita coisa pela frente até o dia 24 de dezembro. Olá, sejam bem-vindos. O Felipe já está chegando. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui. Não sei se vai dar certo. Vamos ver. Bom, se desconectar, eu abro o outro, tá? Vou tentar chamá-lo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Oh, chegou o Felipe. Chegou o Felipe. Vamos lá, vamos começar. Eba! Vamos lá. Oi, Didi. Opa, tudo bom? Bom? Tá me vendo? Tudo bem? É um prazer ter você aqui na nossa live. Puxa, um prazer mesmo, uma honra. Prazer é todo meu, a honra é toda minha. Prazer é todo meu, a honra é toda minha. A gente? Que bom, Felipe. Eu tô te ouvindo bem. Ótimo, também te ouço bem. Espero que o pessoal que esteja acompanhando também esteja ouvindo a gente bem. Sim. Então, Felipe, nossa, é uma honra mesmo ter você aqui. A gente participa do grupo no WhatsApp, né, a respeito da low carb, um grupo com vários especialistas em várias áreas, é muito bacana, né, do portal Saúde Ancestral que a gente participa. Mas eu já escuto falar de você há mais tempo através do Wilton, né, do Paleo Diário. Inclusive o Wilton posta muitas vezes aqui no Instagram falando a seu respeito por causa do programa, né, que ele faz de atividade física, que é o seu programa, né, que você que desenhou, não é isso? Exato. E aí ele posta sempre a mudança corporal dele, que é bem visível, né? Aumento de massa magra dele e tudo mais, é um trabalho bastante efetivo, né? Mas o Wilton não tem comparação, ele é muito... O programa é bom, o Wilton é disciplinado, mas o programa é bom. Modéstia à parte. O Felipe é de Brasília, né, Felipe? E
verdade, E eu sou você é mineiro, formado né? em educação física e com especialização em musculação, não é isso? Isso, verdade. Na verdade, eu sou mineiro, né? Eu sou de Barbacena. Ah, E você é de Barbacena. Você conhece Santana do Garambel? eu conheço Conhece? muito de nome, meus primos iam lá muito. Eu mesmo nunca fui. A minha família é de lá. Eu já fui. Legal. O mundo pequeno, né? Ah, você vê? É E pertinho de Barbacena, né? Era pertinho de uma Barbacena. vila, pelo menos, quando eu fui. É verdade, é verdade. O... Legal. eu sou formado, sou bacharel em Educação Física pela Universidade Católica, daqui de Brasília. Sou pós-graduado em Musculação e Treinamento de Força pela Universidade de Brasília. Já fui coordenador técnico, professor universitário, sou personal trainer, palestrante. Já fiz algumas coisinhas aí na vida. Muito bom. Muito bom. E o que me motivou a convidar você para esse tema em específico é o fato de eu já ter 56 anos, né? E eu fiz. Mas então foi em benefício próprio? Oi? Foi em benefício próprio? Foi em benefício próprio, olha, esperto. E eu sempre batalho por essa questão, sempre está na minha cabeça essa questão da atividade física, do ganho de massa magra, né? Eu lembro que eu fiz um período na minha vida de musculação intensa, quando eu tinha uns 30 e poucos anos. Perfeito. E eu vi o resultado muito rápido, assim. O corpo se modificou muito rapidamente. Aí eu parei, quer dizer, não parei a atividade, mas parei aquela intensidade. Mudei a atividade, saí um pouco daquele ritmo de musculação e tal. E aí voltei agora mais velha, né? Certo. E aí eu percebi muita diferença na possibilidade de retorno. Né? E antes eu não fazia dieta nenhuma, agora eu faço, agora eu tenho uma preocupação muito maior com a dieta. Então sempre ficam algumas questões e sempre eu vejo muita gente perguntando sobre esse tema nos grupos do Facebook, principalmente, onde eu tenho mais contato com mais gente. E essa questão da atividade física, do ganho de massa magra, de como é que faz com a mulher mais velha, né, que precisa tomar hormônio, não precisa tomar hormônio, né, fazer suplementação hormonal ou não, o que tem que fazer? A gente tem o caso da Cláudia Pilaça, que tem a mesma idade que eu, né, e ela tem um corpão e até compete. Mas ela já fazia isso quando era mais nova, né, então ela não sei, talvez não tenha perdido, né? Ó, Dilson quer saber sobre hérnia de disco para fazer musculação. Mas enfim, eu acho que essa questão da atividade física é uma questão interessante para a gente falar. E tudo que eu vejo de matéria retrata pessoas muito jovens, né? Ou retrata pessoas muito velhinhas que fazem atividade física para manter o tônus muscular, uma coisa mais assim. Ou então homens, né? É difícil você ver uma mulher, né, uma mulher idosa, antes e depois, né, da musculação com massa magra. E homem a gente vê. Homem a gente vê antes e depois, o cara já bem tiozão, 70 e tal, e aí fica fortão e tal com a musculação. Mas da mulher, eu falo, será que dá para ter essa expectativa ou não dá para ter essa expectativa? Né? É uma questão sempre que fica. E aí, por isso, eu propus para você essa pergunta, porque eu não tenho resposta. E as pessoas me perguntam e eu não tenho nem como passar essas informações para as pessoas. Então, acho que muita gente pode se beneficiar dessa nossa conversa. Também acho. Bom, Didi, são algumas coisas a serem consideradas dentro da sua pergunta. Uma delas é que, às vezes, a gente vê um antes
hormônios, né? Não é bem a nossa pegada, não é essa questão de uso estético de hormônios, não é o que nós acreditamos como se seja algo saudável. Respeito quem defenda, não é a minha área, mas a gente, do nosso meio, nossos amigos, médicos, a gente não entende que isso seja um ótimo caminho. Com relação a Cláudia Vilaça, o que você falou? Ela tem um histórico. Recentemente eu atendi uma moça, ela tá com 54 anos. E ela, agora eu tô fraca, tô sentindo dor no joelho, eu estou precisando fazer musculação. Essa é a grande questão. Não é agora você está precisando fazer musculação. Agora talvez mais do que nunca. Mas o ideal seria que ela tivesse feito uma poupança, né? De como a Cláudia Vilaça fez, anos e anos de musculação. Sobre o ganho de massa magra, eu tenho estudos aqui, deixa eu ver se eu consigo achar uma referência, que a hipertrofia muscular acima dos 60 anos, ou seja, com mais idade até que você tem, ela atinge, na média, 5 a 10%. As pessoas, o Agard e o Cadore verificaram 5 a 10% nos seus estudos. Mas é um estudo sem intervenção alimentar. E nós sabemos que se alimentar adequadamente faz uma diferença absurda no ganho de massa magra. Então, sim, nós podemos acreditar num ganho de hipertrofia, num ganho de massa muscular, que seja, assim, estético e representativo. Agora, claro, depende de vários fatores. Por exemplo, às vezes as pessoas começam a malhar aos 55, aos 60, e já estão com algumas condições, joelho, coluna, basicamente, que impedem uma progressão mais rápida do treinamento. Não impedem completamente, na maioria dos casos, mas atrapalham. Então, para treinar mais duro, é uma coisa um pouco mais complicada para essas pessoas. Já tem algumas limitações. É igual o nosso amigo aqui que perguntou da hérnia de disco. Você já é o Adilson, né? Você já começa a ter alguns cuidados e não pode fazer qualquer tipo de exercício, né? É isso que você está falando? Sim. Alguns tipos de exercício e certas intensidades mais altas. Quem tem hérnia de disco, vamos pegar aqui uma média, pode sim fazer musculação. Pode e muitas vezes deve. E aí, nesse momento, eu peço que as pessoas tirem da cabeça a musculação, um cara bombado, enorme, com uma barra de 300 quilos nas costas. Musculação, para uma pessoa que tem hernia de disco, para uma pessoa que está com 55, 60 anos, não é isso. É uma outra coisa que também é progressiva, é gradativa, carece de uma avaliação física inicial para ver o que é possível, de testes práticos, mas sim, pode fazer, eu diria até que deve. Porque é importante quando você já tem um problema assim na articulação ou nos ossos, que você proteja essa área com músculos mais fortes, né? Perfeito. Então tem que ter um apoio, tem que ter uma orientação para fazer isso direito e não lesionar mais, né? Perfeito. O esqueleto sem músculos é uma estrutura completamente fragilizada. O esqueleto não se move e não se sustenta sem músculos. E há o que a gente chama, com o passar dos anos, de sarcopenia, que é exatamente a perda de massa muscular. Ela é natural, sobretudo para quem não faz musculação e não faz treinamento de força. E eu, nas minhas pesquisas, eu peguei um diagrama de dois pesquisadores que muitas pessoas não se atentam. A sarcopenia de massa muscular leva à perda de força, leva à perda de potência muscular e resistência muscular. Por sua vez, essas perdas levam à dificuldade de realizar atividades físicas cotidianas, ou seja, a pessoa naturalmente passa a não guardar aquela caixa no alto do armário, a não pegar sacolas no chão. Também leva a um risco
a perda de massa muscular leva ao risco elevado de quedas e fraturas. Consequentemente, uma vez que você caiu e fraturou um osso, você vai ficar acamado por um período. Isso vai te levar novamente à sarcopenia. Leva a fragilidade e a dificuldade em praticar exercício físico. E tudo isso retroalimenta a sarcopenia. Menos atividade, menos força. E isso vai só te levando nesse loop de perda de massa muscular, mobilidade e autonomia em idosos. Então, por isso que é fundamental. Daqui a pouco eu vou te falar uma coisa sobre paradigma, você me lembra de te falar. Por isso que é fundamental fazer musculação. E outro dado interessante. Pensa comigo, o idoso cada vez menos, com menos mobilidade, menos autonomia, será que ele vai ficar feliz? Não. Também é um fator para a depressão, que leva a depressão nessa idade, nessa fase da vida. Eu estava falando aqui, quando eu abri a live, que eu brinco sempre que com mais de 40 anos, você não tem opção, você tem que fazer musculação. Não é questão de eu gosto, tem que fazer e ponto, né? Por essa questão do tônus muscular. E agora, uma coisa, não sei se eu estou certa, Felipe, na minha análise, mas uma coisa você faz musculação para manter o tônus, para manter a saúde, manter os músculos ativos, né? Não deixar que eles se atrofiem. Agora, uma outra coisa é você querer secar e aumentar a massa magra. São coisas diferentes, né? Num dado momento do treinamento, pegar uma mulher de 30 anos de idade, aumentar a massa magra, manter o tônus e secar, convergem no mesmo tipo de treino, que é o que a gente chama de treino de hipertrofia. Tônus, massa magra, hipertrofia, indivíduos saudáveis e não anabolizados é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Não tem diferença. Também é um mito de que há uma diferença entre os tipos de treinamento e os tipos de objetivo. Entende? Entendi. O que eu ia te falar... isso é uma novidade. Eu pensava que fosse diferente. Eu vejo também muita polêmica, muita discussão sobre dia do treino, dia de descanso, quantas vezes por semana eu devo treinar, se eu devo treinar os músculos no mesmo dia, em dia alternados, ou seja, são muitas questões que a gente Nesse ouve sentido, né? respostas diferentes para as mesmas perguntas, né? Olha, vamos falar aqui... E fica assim, essa dúvida. Pode concluir. Então, Didi, vamos falar em idosos rapidamente, depois eu falo de uma maneira mais geral. Eu busquei um estudo que mostrou que uma maior quantidade no início do treinamento de idosos não é vantajosa. Então, por exemplo, esse estudo mostrou que fazer uma série por exercício é o mesmo que fazer 3 no início do treinamento com idosos. E aí, o estudo sugere que se aumente o volume, ou seja, a quantidade de séries, exercícios e repetições gradativamente. Então, agora, falando de uma maneira geral para jovens, são várias combinações que podem ser aceitas. A minha grande preocupação é que muitas vezes as pessoas pecam na quantidade de descanso, ou mesmo no excesso de estímulo. Então, malham muitas vezes por semana, e uma frase clássica, uma verdade o músculo cresce durante o descanso. O treino ele vai liberar uma sinalização para que o músculo se desenvolva. Então é fundamental que se descanse entre sessões. Quanto? Vai variar. A gente pode ter um treino mais estressante, mais intenso, que demande mais descanso. A gente pode ter um treino que seja menos estressante, que você possa realizar com mais frequência. Costumo dizer o seguinte: a magnitude do estresse, né, a magnitude do treino, deve estar ligada à magnitude do descanso. Treinou muito duro, provavelmente você vai precisar de alguns dias para recuperar a musculatura estimulada. Entendi.
Eu noto, é assim, eu tenho um marcador na minha cabeça que é assim, eu tenho que ficar dolorida no dia seguinte, o treino ser bom. Eu fico feliz Será? quando eu tô dolorida. Ok. Acho que é um vício da minha parte, né? Eu acho que eu tenho que ficar dolorida. Não só da sua. Te garanto que muita gente. Eu percebi que, com a idade, mais recentemente, eu não fico dolorida no dia seguinte, eu fico dolorida, às vezes, 2 dias depois. Falhou um pouquinho? Volta um pouquinho no que você falou. Eu percebo agora, recentemente, eu percebo que muitas vezes, eu não fico dolorida no dia seguinte do treino, Certo. mas 2 dias depois. E eu nunca vi ninguém falar disso. E aí, eu fico em dúvida sobre... e aí, eu treino dolorido, porque 2 dias depois já é para fazer... Se eu fiz perna, por exemplo, na segunda, aí eu faço braço e perna na quarta. Só que aí, quando eu vou fazer perna de novo, tudo bem que eu não vou trabalhar os mesmos músculos, mas vou fazer perna de novo na quarta e tá doendo o treino da segunda. E aí eu penso assim, e aí, eu devo treinar ou devo descansar? Não achei resposta ainda para minha pergunta. E não sei se isso é uma coisa comum. Também não escuto ninguém falar a respeito disso. O Felipe está com algum problema. Caiu. Vamos esperar ele voltar. Vamos esperar. Estou fazendo muita pergunta para o Felipe, gente. E vocês, têm perguntas? Vamos lá. Estou olhando aqui. Se vocês têm pergunta, têm dúvidas, aproveitem. Coloquem aí as suas dúvidas. Também fica dolorida 2 dias. Tamo junto, Naomi. Tamo junto. Legal. Vamos esperar o Felipe voltar. Pensei que era só eu, não. Nunca vi ninguém falar isso, que fica dolorida 2 dias depois. Falei, ué, será que é a idade que faz essas coisas? Né? Você acha que é bem mais jovem que eu, né? Então acho que não é isso, não. Isso é uma outra coisa. Muito bom, não. Vou chamar o Felipe aqui. Felipe voltou, que bom. Felipe, eu não tá abrindo aqui para eu te colocar. Não sei por quê. Não tá abrindo aqui. Você não quer se convidar para partilhar? Porque eu não tô vendo aqui o campo. Não tá aparecendo o campo para partilhar com você. Você recebeu o convite para entrar, Felipe? Felipe, você está me ouvindo, né? A Naomi também disse que fica dolorida 2 dias depois. Não estou sozinha, Felipe. Olha só, achei que eu era a única no mundo. Como é bom a gente conversar, né? Descobre que... Peraí, acho que eu já entendi o que está acontecendo aqui. É que eu vou tirar o Felipe, que está rodando aqui. Ah, agora apareceu, Felipe. Peraí. Vamos lá. Agora sim. Acho que agora deu. Agora... Felipe, tô fazendo... Ih, caiu! Caiu de novo. Ah, que pena. Acho que a internet do Felipe tá com algum problema. Vamos chamar o Felipe de novo. Ih, agora não tá entrando, Felipe. Não tá entrando você agora, Felipe. Vou tentar te mandar aqui para ver se aparece. Tentando aqui um artifício. Ah, agora sim. Agora sim. Vamos lá. Felipe voltando.
Opa, deu. Deu. Estamos te vendo. Vamos falar Eu aqui. fico fazendo tanta pergunta, né, Felipe? Mas eu ouvi a pergunta. Eu ouvi. Você Vamos não lá? ouviu? Eu ouvi. Você não ouviu a pergunta? Ouvi. Ah, Você tá me ouvindo bem? eu tô. Então vamos lá. Opa, celular. Olha, a resposta, eu não tenho a referência aqui, mas a verdade Não tem problema. é que, e acontece comigo, a dor muscular a dor muscular de origem tardia, ela começa 24 horas depois do treino e tem o pico 48 horas depois. Então acontece, eu sinto exatamente isso. 48 horas depois é o pico na maioria das vezes. Então, Olha. você não é anormal. Que bom. Agora, a sua pergunta, e aí, eu devo treinar com dor? A resposta é não. Ah, é mesmo? Não, E aí? se você visa hipertrofia, não. Porque digamos que você treinou Olha. membros inferiores segunda-feira. Pessoalmente, eu não divido o treino de membros inferiores. Então, eu trabalho anteriores e posteriores e glúteo no mesmo dia. Então, você treinou inferiores segunda-feira e você deveria, segundo a sua planilha, treinar na quarta de novo, mas você está dolorida. Você não deve treinar se você visa hipertrofia. Por quê? Porque a dor muscular indica que o músculo ainda está microlesionado, ou seja, ele ainda está sofrendo com o desgaste da sessão anterior. E o que a gente quer é que ele não só se recupere completamente da sessão anterior, como ele construa um pouquinho mais de músculo e de fibra do que a gente tinha na sessão anterior, que é o que a gente chama de supercompensação. O músculo, se você der a chance para ele, der a nutrição, nutrir o seu organismo e, consequentemente, o seu músculo adequadamente, ele vai te dar um pouquinho a mais. E esse pouquinho a mais, somado relativamente, é o que a gente chama de hipertrofia muscular. Então... Eu pensei que era alguma lentidão da idade. Não é. Do ponto de vista ideal, sobretudo em sujeitos já treinados, igual o seu caso, é para descansar, esperar a recuperação completa da fibra. Várias vezes eu faço isso comigo mesmo. Eu pulo o dia de treino porque eu ainda estou dolorido da sessão anterior. Mas a gente não tem que treinar todo dia? Não tem que treinar todo dia, não, senhora. Olha só, para você ter uma ideia, nos artigos do meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso na pós-graduação foi: quanto devemos malhar para obter resultados, ou os melhores resultados? Um dos artigos que a minha revisão retornou foi: quanto que jogadores de futebol que jogam mais ou menos no esquema do Campeonato Brasileiro, todo final de semana e às vezes nas quartas-feiras, devem treinar de membros inferiores para manter os ganhos da pré-temporada. A hipótese era uma vez a cada 2 semanas, ou uma vez... E aí só joga. Por semana. E aí só joga e faz os treinamentos técnicos e táticos lá que eles costumam fazer. Ou uma vez por semana. Porque a pesquisa era em relação à musculação. Em relação à musculação para esses jogadores. Tá. Porque aí o autor fala que em estudos anteriores eles já tinham visto que para esse tipo de atleta treinar 2 vezes por semana tinha gerado um overtraining, que é o excesso de treinamento. Assim como a gente tem overdose de medicamento, a gente pode também ter um overtraining, excesso de treinamento. E uma vez a cada 2 semanas manteve todos os parâmetros ganhos na pré-temporada, de potência, de força, uma pequena perda de 10% no agachamento. E uma vez por semana manteve todos os parâmetros. Entende? Então a gente começa a pensar, né? Caraca, são moleques jovens, são homens jovens, nutridos, que vivem para o esporte, estão malhando uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, e a coisa está funcionando. Então, essa é uma questão, um alerta interessante, né? Você que quer começar a malhar, não vai na louca, não vai malhar todos os dias.
porque não é bem assim. Pode se lesionar. Bom saber. Bom saber, né? Você vê como é que são as coisas? Tudo. Você já ouviu aquele negócio Como é que faz quando... Não tem aquela frase? A diferença entre o remédio, o veneno e a dosagem? É isso. Sim. Nada em excesso é bom. Verdade. E como é que faz quando você tem aulas ou contrata um personal trainer e aí você tem aqueles dias e aquele horário da semana, né? Aquele ritmo certo. Você treina segunda, quarta e sexta. E aí, você tá dolorido, o personal tá lá. Aí você me colocou num problema ético agora, né? Não deixa, apaga a pergunta. Apaga a pergunta. Mas, enfim, tem outros tipos de treinos que podem ser feitos, Tem né? outros tipos de treino, como eu falei anteriormente também. Você pode reduzir a intensidade do treino para que ele seja feito mais vezes. Agora, sob o ponto de vista da hipertrofia, como eu estava dizendo, poderia ser do ponto de vista técnico. Digamos que o sujeito fez um treino físico combinado com um técnico de Muay Thai na segunda-feira. Aí na quarta tem o treino de novo. Mas ele quer continuar aperfeiçoando a técnica dele, mesmo que esteja com dor muscular. Então isso é possível e atletas de nível frequentemente fazem isso. Então, frequentemente também o esporte de alto nível não é algo que a gente diga que é saudável, exatamente por conta dessa grande exigência de performance em detrimento mesmo da saúde física do atleta. Então, mas é aí que está. E nós temos que ver aqui qual o objetivo de cada pessoa, que há motivo estar ali. Legal, legal. Nossa, aprendendo muito, Felipe, hoje. Bom. Então, Naomi, você também que falou que fica dolorida 2 dias depois, tamo junto, viu? Não precisa treinar dolorida, não. Assim, e é uma coisa... dolorida, Naomi. É uma coisa que eu... Naomi, né? Eu ouço e recebo bastante e que, inclusive, desmotiva muitas pessoas. Muitas pessoas, como você, gostam de ficar dolorida. Outra coisa importante, não precisa ficar dolorida para hipertrofiar. Isso aí tem um estudo bem legal que mostra que não precisa ficar dolorida. Sim, sim, já ouvi falar nisso. Acho que, sei lá, é alguma tendência ao sofrimento que eu tenho. Tem gente que eu vejo que fica um pouquinho dolorida, já fica tão desesperado, começa a tomar Dorflex, começa a tomar relaxante muscular. Não é legal. Não é legal. Gente... E tem alguns estudos de mecanismo que mostram que, por exemplo, tomar um remédio por causa de dor muscular vai te atrapalhar na hipertrofia, vai atrapalhar no resultado do treino. Claro, né, se a dor tiver... Até porque tem certas dores musculares de certos treinos maníacos. O que eu costumo dizer é o seguinte, eu defendo a alta intensidade, intensidade, não é insanidade. Tem treinos insanos que levam as pessoas a até ter uma síndrome que chama rabdomiólise, que é uma destruição tão grande do tecido muscular que dá um problema renal, a pessoa tem que ser internada. Isso é meio... Pode acontecer, pessoal que faz crossfit, eu já ouvi falar nisso. Acontece no crossfit com alguma frequência, mas acontece na musculação. Eu mesmo já recebi uma aluna que me relatou essa situação. Por isso que eu estava te dizendo, não vai lá na academia, tem o pessoal maneiro, vai lá na tora e faz as coisas, não. Tudo tem uma dosagem correta para ser proveitoso. Eu comecei a falar alguma coisa que eu esqueci, eu acho. Daqui a pouco eu falei da pessoa ficar com dor e ficar desesperada e tomar muito remédio. Não é legal. Sim, a gente estava falando que não precisa ter dor. É verdade, se você faz um bom treino, né, e não sentiu dor, não significa que não fez efeito, não é? Verdade. E talvez esse treino que não gerou dor,
ele possa ser repetido com mais frequência. Ah, isso é bacana. Entende? Não necessariamente é sinal que você precisa aumentar a intensidade ou a carga. Não necessariamente. Pessoalmente, quando eu trabalho nas minhas prescrições, eu sei quais prescrições vão gerar esse maior dano muscular, que é o que a gente chama de treinos tensionais, e as prescrições que vão gerar menor dano, que é o que a gente chama de treinos metabólicos. E a frequência de treino, ela varia de acordo com o tipo de estímulo que eu prescrevo, ou, enfim, coloco ali para o aluno. O treino metabólico tem a ver com o HIIT? Não, do ponto de vista da musculação, não tem a ver com o HIIT, porque aí já é uma divisão didática que a gente fala de treinos de musculação, onde a gente vai usar um treino que seria o treino chamado tensional, que é um treino mais carga, menos repetições, maior descanso entre séries. E já o treino metabólico são mais repetições, menos carga e um descanso mais curto. Ou seja, vai gerar mais queimação no músculo. E isso não gera tanto dano muscular quanto o outro. E aí a gente vai caminhando por aí. Essa é uma grande questão, né? Que ou você coloca menos carga e faz mais repetições, ou você coloca mais carga e faz menos repetições, trabalha até a falha, não importa quantas vezes fez e tal. Naquela época que eu fazia, que eu te falei, quando eu tinha uns 30 e poucos anos, eu fiz musculação mais intensamente, o professor que me acompanhava, ele falava que eu tinha que fazer mais frequência, mais lentamente, exercícios bem devagar e mais frequência, para eu ter o efeito desejado, que na época não era ganho de massa. Enfim, hoje eu trabalho mais na linha do mais carga e menos frequência. Tento ir até a falha. Menos repetições. Ok. Menos repetições. Vamos falar aqui de um... Mas aproveitar tem alguns exercícios Pode falar. eu faço com mais frequência mesmo. E também às vezes eu alterno. Legal. Vamos falar aqui, daqui a pouco eu te dou uma resposta mais geral, e vamos falar de um estudo aqui com idosos. Então, aí o professor falou para você fazer lento a movimentação de carga. O que é legal? O legal é variar. É o que a gente chama de manipular as variáveis do exercício. Então, um período você faz contrações mais lentas, no outro período faz contrações no esquema de treino de potência. Eu não consigo achar referência aqui, mas que idosos são beneficiados com treinos com potência, ou seja, um movimento rápido, explosivo da carga. Ah, é? Sim. Então, tem muito estudo nesse sentido recentemente. Porém, eu gosto de alertar o seguinte: quanto mais rápida é a movimentação da carga, mais arriscado o exercício se torna. Então, em linhas gerais, eu faria um treino para um idoso de 55, 60 anos que está começando a treinar, fazendo contrações lentas e evoluindo para um treino onde ele já tenha uma estrutura muscular, uma maturidade muscular que seja capaz de suportar treinos com execuções mais rápidas. Isso que você então aquela história de que idosinho pega peso de 1 quilo e faz assim, é bobagem. É triste isso, né? Mas, assim, E outra coisa, 100 milhões de exercícios de bíceps e tríceps para idosos. Temos estudos que mostram uma hipertrofia legal com exercícios compostos, tipo remadas, puxadas, supinos e agachamentos. Então, e sem contar na funcionalidade desses movimentos, que é muito maior. Então, é pegar um peso representativo. Vira e mexe, eu abordo alguns idosos na academia e passa um pito, porque o que eu digo para eles é o seguinte: esse exercício nessa carga que você está fazendo é menos intenso ou menos pesado do que cuidar do seu jardim, do que pegar um balde de água na área e levar para a cozinha. Então tem que ser algo que seja acima disso. Ok? Aí sobre o que você está falando, como que malha?
como reforçando, variando alterando as variáveis de treino, hora rápido, hora devagar, hora com menos repetições e mais carga, hora com mais repetições e menos carga. Claro que em linhas gerais, ninguém vai fazer isso por conta própria aí. Eu espero que procurem professores. E outro dia, eu tenho visto também muitas discussões sobre ter, não sei se eu vou usar o termo correto, mas exercícios isolados e exercícios que não são isolados, que agora não me lembro o nome. A gente chama de multiarticulares. Envolvem várias articulações ao mesmo tempo, ou exercícios que envolvem, isolados, uma única articulação. E que não tem um efeito tão positivo, né, no resultado do trabalho. Tem alguns estudos que mostram que a adição de exercícios isolados, igual você estava falando, eles não trazem benefícios na hipertrofia. E nenhum benefício funcional, isso é fato. Em momento algum, seu bíceps trabalha de maneira isolada. Em momento algum, seu quadríceps, no seu cotidiano, de subir uma escada, de correr para pegar o ônibus, em momento algum, esses músculos trabalham de maneira isolada. É sempre o conjunto, o grupo. Um agachamento, por exemplo, envolve um sem número de músculos, assim, é realmente incontável o número de músculos envolvidos num agachamento. E para subir a escada do ônibus que você acabou de correr para pegar também, são incontáveis números, nunca de maneira isolada. Não que os exercícios isolados nunca possam entrar numa prescrição. Eles têm seu valor, mas a base do treinamento deve ser os exercícios compostos. Sobretudo quando a gente pensa num idoso que está com dificuldade de se levantar da cama, subir as escadas do prédio que ele mora. Se ficar treinando de caneleira no chão, vai demorar. Vai demorar muito, ou talvez... Eu já vi um estudo que, por exemplo, o grupo só fez cadeira extensora. Não melhorou em nada aspectos funcionais. Pô, a cadeira acabou comigo, Felipe. Adoro fazer exercício de cadeira. Adoro fazer. Mas eu faço agachamento também bastante. Bom, bacana. Só para variar um pouquinho. Porque o agachamento, não sei, eu preciso olhar mais isso. Porque você acaba ficando repetindo sempre os mesmos, né? Faz um pouquinho de cadeira, faz um pouquinho de leg press. Aí o que eu te falo? Caneleira já abandonei. Assim, tem o seu valor, tem formas de se usar em certas circunstâncias. Mas uma coisa que eu falo, gente, é difícil encontrar prazer na musculação. Musculação é algo que se faz racionalmente. Entendeu? Então, o que eu brinco é o seguinte, se eu chegar para as pessoas que estão fazendo musculação e falar assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui que você está fazendo não vai te levar a lugar nenhum e não gera efeito nenhum positivo. Todo mundo sai da musculação. Porque dançar é uma coisa que você faz por prazer. Se eu chegar e falar, gente, dançar não emagrece, dançar não te ajuda em nada. Não, beleza, mas eu vou continuar dançando porque eu gosto. Agora, encontrar prazer na musculação é um negócio meio complicado. Então, é legal encarar a musculação de uma maneira racional. Eu digo o seguinte, se você fizer uma lista de coisas que você realmente gosta, dificilmente você vai colocar escovar os dentes. Mas você escova os dentes 3, 4, 5 vezes por dia, correto? Tem que fazer, né? Tem que fazer, ponto. Musculação a gente tem que encarar dessa forma. Se for para musculação tentando encontrar prazer, então acaba... Não importa, né? Oi? É saúde, ponto. Sim, isso saúde. O que eu ia te falar, que eu tinha comentado antes, é o quê? Que a gente vive um paradigma de que toda a autoridade de saúde, a televisão, fala que a gente tem que... faça caminhadas, faça corridas. E a gente está no paradigma errado. A gente tem que ter um paradigma de faça musculação. Essa é a melhor coisa que você vai fazer pela sua saúde no tocante a exercícios. Eu fiz um vídeo outro dia mostrando que, inclusive, a musculação tem um trabalho cardiovascular de condicionamento muito importante. Então, se isso puder... eu não sabia. Sim, mas eu vou te falar, isso é claro. Quando você faz lá o agachamento, como é que você fica depois de fazer o agachamento? Fica ofegante? Cansada. Cansada.
fala botando os bofs para fora, não é isso? E isso está trabalhando o seu coração e está condicionando o seu sistema cardiovascular. Não está te condicionando para correr uma maratona, mas seguramente está te condicionando para você pegar esse livro aí no alto da estante, entendeu? E para tá condicionando a maioria das pessoas para suas atividades. Por exemplo, para mim mesmo, eu só faço as funções do dia a dia, né? Sim. Sim. É verdade. Para poder sentar e levantar da cadeira. Perfeito. O idoso, ele não cai quando ele se levanta da cama porque faltou a ele gás. Não, ele cai porque faltou força. Porque faltou... tem estudos que mostram que também há uma perda de motoneurônios. O motoneurônio é aquele neurônio que vai do cérebro no músculo e diz para o músculo, contraia. Então há uma perda de motoneurônios em quem não pratica musculação ou mesmo uma atividade física mais intensa. Então se ele levantou da cama e caiu, não foi porque, eu cansei, faltou gás. Não, faltou gás, faltou força e faltou ativação neural corretamente, porque também tem uma frequência de disparo que também é afetada pela ausência de estímulo. Então, musculação. Não tem aquele vídeo do Bial? Use o filtro solar? Eu vou fazer um daquele, faça a musculação. Se eu pudesse só dar um conselho. Você sabe que você está me lembrando uma situação que aconteceu comigo? Há um ano atrás, eu fui para uma viagem em grupo, e aí tem aquelas coisas de um monte de gente para sair na foto, sabe? Perfeito. E aí eu tive uma dessas fotos que eu agachei. Só que aí quando tem muita gente, a coisa demora até que tira a foto, e aí a foto não sai boa, aí vem outro para tirar. Eu sei que chegou uma hora que eu caí. Né? E aí eu fiquei muito perturbada. Por que eu caí? E eu estava tendo dificuldade de agachar completamente. Falei, puxa, mas como assim? Eu faço musculação. Que dificuldade é essa que eu estou tendo, né? Okay. E aí voltei preocupada com isso. E aí, quando eu voltei, que eu comecei a pesquisar, eu percebi que eu, apesar de fazer perna e tal, e todos os exercícios que eu conhecia, eu não estava treinando a musculatura posterior da perna adequadamente. Okay. Aí estava muito preocupada com a cadeira e menos preocupada com os agachamentos e os exercícios Fala nada. de posterior de perna. Fala nada. Esse acontecimento me mostrou, né, evidenciou que eu estava perdendo as funções aqui do músculo, apesar de fazer atividade física um tempão, mas não estava fazendo direito. Né? E aí senti a falta da musculatura. Olha que loucura. Aí, a partir disso, houve uma mudança nos treinos. Né? Sim, também tem uma... Traz um pouco. Tem uma máxima que diz o seguinte: você não ganha força nos ângulos onde você não trabalha. Então, por exemplo, se você tem a capacidade de agachar profundo, se você tem essa possibilidade, faça isso. Porque se você fica só naquele agachamento parcial, no dia onde você for exigido abaixo daquilo, você vai ter problemas. Então, obrigado. Tem aquela posição de índio, né? De ficar de cócoras. É uma coisa importante que a gente exercita pouco. Né? Que a gente perde, né, com o tempo. A gente perdeu com o tempo. Infelizmente. Mas eu tô aí para mudar isso aí. Eu já fiz vários vídeos e fotos da minha filha ficando de cócoras. Minha filha tem 2 anos. Perfeitamente. Uma facilidade, né? Confortavelmente por um tempão, sabe? Porque é uma coisa muito natural, mas a vida moderna, e a gente sabe, né, Didi, que vários hábitos modernos são completamente deletérios para a nossa saúde. Verdade. Verdade. Muita coisa para a gente ficar atento, né, Felipe? Muita. E, Felipe, você, além do seu trabalho aí em Brasília, você desenvolveu um treino e um serviço, acho que de coach à distância também, não é? Isso, eu faço o que a gente chama de consultoria online. A gente fala, meu site é o www.treinoqualitativo.com.br e
Vou anotar aqui. treinoqualitativo.com.br, e lá as pessoas vão contratar algum tipo de plano que mais se adequa a elas e vão entrar em contato comigo. Vão responder uma anamnese, onde eu vou perguntar tudo sobre a vida, saúde física, as possibilidades, e vou prescrever um treino, normalmente de musculação, com algum tipo de ergometria, uma corrida, alguma coisa assim, dependendo dos objetivos da pessoa. Envio vídeos, áudios, a pessoa tem acesso ao meu WhatsApp, me manda vídeos treinando, eu digo, olha, esse agachamento não tá legal, melhor aqui, melhor ali, e tem feito um sucesso legal, e eu tenho recebido uns feedbacks bem legais, é uma coisa que me deixa assim, honrado, quando as pessoas me contactam para isso, e muito feliz, realmente. É o que o Wilton faz, não é? É o que o Wilton faz. O Wilton me dá mais a trabalho, gente vê o porque resultado. esse menino, nossa senhora, a estrutura tá abalada ali. Mas ele é muito dedicado e acaba suplantando esses problemas que ele tem. É incrível. O resultado dele é visível, né? E ele sempre foi magro, então, claro, não precisava, mas a diferença é incrível, a melhoria é evidente. Né? É verdade. A cada dia que ele posta a foto dele lá do peitoral, parece que tem diferença do dia anterior. Colocando um pouco de carne naquela carcassinha. Olha aí, o pessoal tá te elogiando, Felipe. Sampaio treinador. Tem uma pessoa aqui em cima que também está agradecendo as informações. Sampaio treinador também elogiando. Sampaio treinador foi meu estagiário por 428 anos. Olha só, legal, hein? Estagiário mais longevo da história. Ó, e a Lulu Manaus está elogiando. Está dizendo obrigado, que a Lulu. entrevista está muito legal. Tá lá em Manaus, hein? Tá quentinho. Então, acho que é isso. Você queria falar mais alguma coisa, Felipe? Didi, acho que nós passamos assim uma ideia geral bem legal, né? Se surgirem dúvidas, podem me perguntar no meu perfil, no seu, que a gente responde com o maior prazer. Tá certo, é isso aí. Valeu muito, Felipe. Eu adorei agradeço. A nossa conversa. Foi muito legal, agradeço. Espero que o pessoal tenha curtido e aproveitado tanto quanto eu. Foi um prazer estar aqui com você, te conhecer um pouco mais e conversar com você. Tá? Prazer meu. Prazer um abração. Deixar você curtir sua pequena aí, né? Deve estar querendo o pai um pouco ao lado dela. Ai, não tinha como ser melhor, Sampaio tá falando. Você tá vendo aí, né? Eu tô vendo aqui. Legal. Depois vou ter que pagar uma cerveja pra ele. Obrigada. Obrigada por tudo, viu? Obrigado. Danúbia, tudo bem, a gente vai terminar e eu vou disponibilizar esse vídeo no Stories. Ele fica até amanhã e aí você vai poder ver toda a nossa conversa. E também eu vou gravar, viu, Felipe? Se você me permitir. Claro. E vou disponibilizar no canal do YouTube, tá bom? E aí claro. eu publico lá também o seu site, para o pessoal te acessar. Obrigado, Didi. Tá certo? Obrigado. Felipe, uma boa noite. Muito obrigada por tudo. Eu agradeço. Bom descanso para você. Obrigado. Você tchau, também. até mais. Tchau, até.